Olá, planeta dos coquedamas e das orquídeas, me chamo Douglas e o vídeo de hoje vai ser sobre cultivo e plantio de vandas. Como já sabemos, as vandas são plantas epífitas que gostam de ficar com raízes aéreas. Na natureza elas se encontram em troncos de árvores, fixadas em troncos de árvores com as suas raízes aéreas. Então elas gostam de florestas quentes e muito úmidas. Então o cultivo ideal para essas orquídeas é bastante luz, muita luz, mas filtrada, nada de sol direto, e muita água. Então, dependendo da região onde você cultiva suas vandas, você precisa molhar todo dia. Dependendo do calor, tem que molhar 2 a 3 vezes por dia para hidratar as raízes das vandas, né? Você precisa manter elas em um local com uma alta umidade. Ó, aqui a gente tem os vasos de folhagens, ó, ali tem um paredão de costela de Adão, tem mais folhagens ali embaixo, então bastante vasos de folhagens que você molha bastante, então vai levantando essa umidade. O chão aqui, ó, é um chão de terra, só tem a camada de pedra por cima, então é um chão que retém também bastante umidade, tá sempre levantando essa umidade para as raízes das vandas. Então vanda necessita de muita umidade e bastante luz. Tem que ter muita luz para elas poderem florescer, senão elas não florescem. O essencial para as vandas é luz, umidade e a adubação. Tem um vídeo aí já no canal, a gente fazendo adubação líquida. Então as vandas necessitam de adubação semanal. Tem que ser regrada a adubação das vandas. Tem que fazer a adubação certinha. Toda semana jogar adubação nas raízes delas, porque elas necessitam de bastante adubação. Ó, aqui também a gente tem mais vandas, ó. Aqui elas estão pegando solzinho, agora são 9 horas da manhã. Então esse sol da manhã elas pegam todo. Tem o sombrite, tela de sombreamento de 50% aqui, e o sol entrando filtrado e batendo direto nas vandas, né? Diretamente na folha. Então essa luminosidade é ideal para elas. O sol daqui a pouco ele já some. Tem a construção aqui, o sol já some. E este chão aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês verem. Ele é um chão de cimento, mas a gente joga água com muita frequência aqui. Então vocês podem ver que já criou essa camadinha de musgo. Então é um ambiente bem úmido. Essa umidade vai evaporando, subindo para as raízes das vandas. Então é um ambiente ideal. Para quem não consegue manter muita umidade, você pode colocar bacias de água embaixo dessas raízes, que daí vai evaporando a água, vai subindo para as raízes. Lembrando, tem que trocar a água. Se você deixar uma bacia de água, um balde de água, você tem que trocar com frequência essa água, né, por causa do mosquito da dengue. Então você tem que estar sempre trocando essa água. Você também pode colocar na água ali uma tampinha de água sanitária para evitar já a proliferação do mosquito da dengue, né? Então são orquídeas fantásticas, colorações exóticas, lindas. Tem muitas híbridas, né? Mas elas são fantásticas, gente. O colorido é inigualável. As flores são gigantes. Florações que duram muito tempo. Então, para quem tem dúvidas do cultivo das vandas, vocês acompanhem aí o vídeo. Eu vou fazer o plantio de uma vanda. Olha a coloração desta vanda, gente, que coisa espetacular. Linda, linda. Então são muitos híbridos, muitos cruzamentos. A vanda que eu vou escolher para fazer o plantio, olha como está linda de raízes. Achei essa floração muito bonita, ó. Olha a coloração, que coisa linda. Então eu vou fazer o plantio dela em uma barca de madeira. Vamos fazer o passo a passo. Para quem
quer cultivar Wanda, mas tem dificuldade às vezes na rega, não consegue molhar sempre. Então eu vou fazer um plantio bacana aí para vocês poderem cultivar a Wanda sem ter a necessidade de molhar direto, tá? Então vamos escolher essa para fazer o plantio. Primeira coisa, para fazer o plantio da Wanda, a gente vai colocar as raízes de molho. Oi, Sol. Oi. Já encheu o balde, Sol? Tá enchendo o balde de água ali, ó. Aqui, acho que até coloca ali as raízes, ó. Só desligar a água ali, por favor. Aí, a gente vai colocar, ó, com cuidado aqui para não quebrar raízes saudáveis, né? A gente vai hidratar as raízes dela antes. Coloca mais água ali. Ó, a gente colocou somente as raízes da Wanda aqui. E a gente vai deixar um tempo essas raízes na água, ó. Olha a coloração das raízes, branquinha. Depois eu mostro bem certinho como vai ficar. Elas ficam bem verdinhas. E a gente vai deixar aqui uns 10, 15, 20 minutinhos para hidratar bem. Então, como é fácil o cultivo de Wandas, é bem fácil de identificar quando a Wanda precisa de água. Aqui, ó, vocês verem a tonalidade das raízes, ó, é mais esbranquiçada, ó. Raízes mais claras, então dá pra gente notar já pela tonalidade das raízes quando ela está precisando de água. Agora vamos ver uma raiz hidratada de Wanda. Já ficou hidratada aqui uns 15 minutinhos. Então a gente vê bem a diferença de tonalidade das raízes da Wanda hidratada, ó. Essa daqui acabou não ficando em contato com a água, tá mais branquinha. Mas aqui, ó, ela já sugou a água, já está um verdinho mais hidratado. Dá pra ver bem a diferença de uma raiz de Wanda hidratada. Então aqui a gente hidratou bem as raízes dela. E a gente vai conseguir manusear com facilidade para não quebrar raízes para fazer o novo plantio. Olá, planeta! Então a gente vai fazer o plantio dessa Wanda que eu escolhi. Já hidratamos as raízes, vocês podem ver a tonalidade das raízes. Essas são raízes hidratadas de Wanda, né? É um verde, saiu do aquele tom esbranquiçado. Está mais esverdeado, né? Essas raízes são todas raízes saudáveis, ó. Ela está com bastante raiz saudável, está linda de enraizamento. E aqui a gente tem, ó, raizinhas velhas já, raizinhas secas que a gente pode fazer a limpezinha dessas raízes, tá? Então a gente vai ter que o quê? Retirar esse tutor, que ela está com um tutor, um arame, né? Tutoriando ela para ficar em pé. A gente vai retirar esse tutor com cuidado. Normalmente os tutores de Wanda, eles vêm presos nesse copinho de plástico, né? Aonde se faz o plantio das mudinhas de Wanda. A gente vai retirar também essa parte de plástico e vamos retirar com cuidado o tutor da Wanda, tá? Aonde eu vou plantar esta Wanda? Eu escolhi uma barca de madeira. É uma barca bem vazada. Então eu posso colocar as raízes dessa Wanda aqui e vou cultivá-la desta forma. Você pode plantar, tem cachepôs cones próprio para Wandas. Pode plantar em vasos de barro também, com bastante furos, que você possa retirar as raízes da Wanda pelos buracos, né, do vaso. Eu não tenho nenhum vaso aqui para mostrar agora. Mas você pode fazer o plantio também em vasos de barro. Tem esses vasinhos de plástico também, ó, que você também pode utilizar, são vasos bem drenáveis e você pode retirar as raízes por esses buraquinhos do vaso. Então o material que eu escolhi hoje vai ser o plantio em barcas de madeira. Vou retirar agora o tutor dessa Wanda com cuidado para não quebrar. Esses tutores eles usam para deixar a Wanda em pezinho, né, para tutoriar a haste também dela. As Wandas são plantas monopodiais. O que seria monopodiais? Que elas crescem na vertical, como a Phalaenopsis também, né? E elas vão emitindo as mudas, normalmente do caule dela saindo várias mudas, né? Então, por isso que ela tem esse crescimento monopodial. A gente tem que retirar com muito cuidado aqui
esse ferro, tá? Esse copinho de plástico aqui, não vou saber bem certo o nome dele, mas é normalmente onde se faz as mudinhas de Wanda e é onde se cultiva a Wanda. É difícil a gente tirar isso aqui sem machucar as raízes. O que a gente tem que fazer? Tem que pegar um alicatinho, vamos tirar esse ferro aqui antes, ó. O ferrinho, depois que você tira ali da Wanda, ele sai com facilidade. E esse ferrinho a gente vai utilizar depois. E aqui a gente tem que retirar com cuidado e vai ter que quebrar esse copinho de plástico aqui. Então você pega um alicatinho e vai quebrando, cortando para retirar. Cuidado para não quebrar raízes, pode acontecer, inevitável, por isso que a gente já tem aqui, ó, o extrato de própolis, se caso acontecer, para a gente selar a feridinha ali que foi feito quando vai retirar esse material aqui. Vou virar ela aqui para abrir a parte de baixo. Vai quebrando em vários pedaços. Então aqui, ó, a gente vai fazer agora a limpeza dessas raizinhas aqui, ó. Essa raiz aqui já tá seca, ó, o velame já está saindo. O velame, essa capa é tipo uma esponja que protege a raiz das orquídeas e ele vai sugando os nutrientes, água, as adubações. E quando ele perde a raizinha é isso aqui, ó, gente. A raiz da orquídea é essa parte aqui. Essa parte que protege o velame. Então ele vai secando e com o tempo as raízes antigas elas vão perdendo esse velame. Ela já perde a função dessa raiz. Então a gente pode retirar essas raizinhas que estão secas aqui sem problema algum, tá? Eu já esterilizei o material, então a gente vai retirando toda essa parte de enraizamento que não está mais fornecendo nada para essa planta. Ele não está sugando mais, então a gente só vai fazer essa limpezinha. Então daí aqui eu vou passar a canelinha em pó só nesses... Fazer uma chuvinha de canela aqui. Para selar onde eu fiz os cortes nesta planta. Por mais que esteja seco as raízes, mas é sempre bom prevenir. Então aqui, ó. Mantive somente as raízes saudáveis dessa planta. Prontinho, agora o que temos que fazer? Barca já está aqui, a Wanda já está aqui. Agora a gente quer o pulo do gato. Temos que tomar muito cuidado na hora de passar as raízes nesses espaços aqui dessa barca para não quebrar raízes. Pode acontecer, mas vamos tentar evitar ao máximo, tá? Por isso que tem que ser um material bem vazado. Pode até ser esses tipos de cones, ó. Cones de madeira também, mas eu escolhi a barca para fazer o plantio. Então a gente vai começar, deita a sua orquídea, pega a barca e começa a passar as raízes aqui, ó, nesses espaços dessa barca. Vai passando. Ó, raízes já encaixadinhas aqui. Eu já consigo levantar essa orquídea. E agora essas raízes maiores que sobraram eu posso passar na lateral também dessa barca daí.
Então eu já passei as raízes da Wanda nesta barca. A gente vai agora tutoriar esta Wanda para a gente terminar o processo. Lembra daquele arame que eu retirei no começo? Eu reservei. E a gente vai passar esse arame aqui nesta barca, ó. Ele tem a pontinha, a gente só passa ele aqui, ó. E a gente vai tutoriar essa Wanda daí. Pegamos o amarrilho. Acho que eu cortei pequeno. Peraí. A gente vai tutoriar ela aqui. Primeiro esse caule na parte de baixo. Não precisa apertar demais, gente. É só passar aqui o amarrilho para deixar ela fixa. Ela já está tutoriada aqui nesta barca. Agora eu vou colocar os penduradores para a gente deixar ela de pezinho, para daí a gente começar a colocar o substrato. Aqui eu só peguei um pendurador com 4 pernas. Esse que eu tenho é o de 60 centímetros, tá? Mas para essa Wanda por enquanto vai dar. Conforme a Wanda for crescendo, você tem que aumentar daí esse pendurador, pegar o maior. Daí a gente junta as 4 pontas aqui, só faz um ganchinho e daí passa Então aqui eu já pendurei ela aqui para a gente poder colocar o substrato, fica mais fácil daí. Eu coloquei o pendurador aqui para segurar a barca, né? Eu só passo aqui com cuidado as folhas dela, passo os dois lados. Estico bem esse pendurador. E aqui esse tutor, ó, que estava nela já, eu reaproveitei o tutor. Eu só vou prender esse pendurador aqui, ó. A gente puxa bem, estica bem a parte de baixo ali. E daí eu vou prender esse pendurador aqui nesse tutorzão. Que daí aqui eu até nem preciso mudar o pendurador tão cedo, ó. Eu só prendo aqui, porque eu tenho que ter essas 4 pernas, ó. Eu prendi bem aqui, ó, tá? Eu tenho que ter as 4 pernas do pendurador para ter estabilidade na barca. Eu não posso deixar essa barca solta. Se eu fosse deixar somente esse tutor central, a barca ia ficar bamba. Então eu preciso ter os 4 pés aqui dessa barca para poder ficar com estabilidade e não tombar. Prontinho, então, já está tutoriada. Agora a gente vai colocar o substrato. O cachepô já é o substrato para essa orquídea. Ela vai se enraizar, vai soltar enraizamento, vai grudar em todo esse cachepô, em toda essa madeira. Ele já vai ser o substrato para ela. A gente vai colocar aqui dentro o musgo esfagno, ó, musgo esfagno hidratado. A gente só vai completar, deixa eu pegar aqui. Vamos completar aqui dentro com um pouco de musgo esfagno. Não precisa colocar muito musgo, tá? A gente só vai deixar o musgo aqui sobre as raízes. Ó, vai completando aqui com um pouquinho de musgo. Deixa o caule da planta todo... ó, o caule da planta todo respirando. Não prende esse caule, não encha de musgo aqui, ó. Você vai deixar ele respirando bem, tá? Então a gente vai completar aqui com este musgo esfagno, ó. Abre aqui a barquinha e só completa aqui embaixo para manter a umidade da planta. Então aqui, para quem tem dificuldade no cultivo de Wandas, é um excelente plantio, porque você não vai precisar regar com tanta frequência. Não vai precisar regar todo dia a sua Wanda. Você vai controlar a rega dela aqui no toque do esfagno. O esfagno vai reter a umidade e vai nutrindo as raízes dessa Wanda. As raízes eu deixo respirando também.
Ó, estão vendo que as raízes estão respirando, então ficou ali esse musgo esfagno dentro da barca para manter a umidade, tá? E aqui a gente vai molhar. Você pode jogar água quase todo dia também, porque é um substrato que vai respirar bem. Então as raízes estão respirando. O musgo também vai secar com mais facilidade, porque ele é um material totalmente poroso, vai entrar vento. Então esse material vai secar com mais facilidade. Você pode molhar com mais frequência também, porém vai manter mais a umidade que a sua orquídea Vanda precisa. Agora a gente vai entrar com a adubação. Esse musgo ele já está hidratado, ele já está molhado, então eu não vou precisar molhar. Mas para fazer a adubação eu preciso molhar o substrato para daí entrar com adubo, ó, adubo organomineral aqui do Planeta. E a gente vai colocar aqui, ó, coloca a medidinha aqui. Como o substrato está úmido, esse adubinho ele vai criar um torrão. Toda vez que eu for adubar, ele vai adubar essa planta aos poucos. E daí também a gente vai fazer a adubação toda semana com um adubo líquido nas raízes dessa planta. Agora a gente vai tutoriar. Essa haste não tem necessidade de eu tutoriar, mas se for um local que bate vento, pode acontecer de balançar demais e quebrar. Então a gente vai passar aqui, ó, nesse tutor central. A gente passa aqui o amarrilho, prende bem essa parte, ó. Daí puxa essa parte pra cá e tutoriamos essa haste floral. Não precisa prender muito para deixar as... Ó, a gente vai e prende aqui na haste floral dessa orquídea daí. Então ela ficou tutoriada, não vai balançar muito. Não prendi demais para não machucar as folhas e as flores, né, as pétalas. Então já ficou tutoriado. Então está aí um ótimo plantio para quem gosta e ama as lindas orquídeas Vanda. Um excelente plantio para vocês cultivarem. Lembrando que as raízes das Vandas não podem ficar dentro de um substrato muito preso, muito amarrado. Um substrato que não seja poroso, porque ela pode vir com o tempo a perder raízes, a apodrecer raízes com excesso de umidade e você acabar perdendo sua planta, tá? Luminosidade muito alta das Vandas e bastante umidade. Então aí está feito um plantio excelente para quem gosta de cultivar Vandas. É uma opção bacana que você não precisa estar molhando com tanta frequência. Você controla bem a rega e a umidade ali no musgo esfagno que ficou no cachepô. E é só alegria. Para quem tiver dúvidas sobre o cultivo de Vandas, deixa aí nos comentários. Quando a gente puder ir respondendo, a gente vai respondendo, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e ajude o canal a crescer compartilhando. Obrigado e beijos, Brasil!